Aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero dizer a vocês nesse início que o ambiente do sobrenatural é o nosso tema esse ano, né? O ambiente do sobrenatural é um ambiente onde você, em Deus, vai além do natural. Parece óbvio, né? Mas o povo judeu, por exemplo, eles têm o costume de usar, os homens, né? Um chapeuzinho aqui assim. Você já viu? Parece uma cuiazinha. Quem já viu? Aquilo ali se chama kippah. Ele é colocado aqui assim atrás da cabeça. E aquilo ali tem um simbolismo. O simbolismo é medir a altura da pessoa. Quer dizer que eu vou até aqui e acima de mim só Deus. Então aquele simbolismo do kippah na cabeça é para mostrar que o ser humano, nós temos limite. E o nosso limite se chama natural. Mas acima do nosso limite entra o sobrenatural de Deus, amém? E aquilo que eu e você não conseguimos fazer por causa da nossa limitação humana, Deus pode e quer realizar para todos aqueles que forem ousados, corajosos de pularem para dentro desse ambiente que se chama sobrenatural, amém? Diga ao seu irmão, você vai experimentar coisas extraordinárias esse ano. Profetiza aí sobre ele em nome de Jesus, amém? Esse é o sobrenatural de Deus. E ontem, pastor Neto me falou assim: pastor Júnior, compartilha a palavra lá na queimadinha. Eu falei, certo, pastor? E aí estava orando à noite, perguntando a Deus, né, o que trazer para vocês aqui. E acordei pela manhã com um sonho cheio de simbologias, um sonho meio profético. E através desse sonho que eu tive essa noite, é que eu quero trazer para você aqui alguns princípios para a gente andar no caminho do sobrenatural, amém? Então nesse sonho, irmãos, estava eu com mais um grupo de pessoas em um carro, levando outras pessoas que estavam em mais uns 2 carros, numa viagem para um determinado lugar. E esse lugar, para mim, no início da viagem, parecia ser desconhecido, mas quanto mais eu chegava perto do destino final, mais eu ia tendo lembranças de que eu já tinha estado lá naquele lugar. E aí, no trajeto, uma pessoa estava no carro com um chapéu, um boné, com a bandeira do Brasil. E aí uma pessoa dentro do carro pegava o boné sem pedir licença e jogava fora pela janela. Eu ficava virado com aquela pessoa ali dentro do carro, mas seguíamos a viagem. E você vai entender o porquê de cada um desses simbolismos. E aí, ao longo da viagem, quando nós nos aproximávamos do local, que parecia ser um local de praia, e um local muito bonito, onde tinha uma riqueza e exuberância de natureza, um lugar muito lindo. Quando mais nos aproximávamos, mais eu ia tendo aquela lembrança de que era um lugar que eu já havia estado com alguém no passado, que alguém já tinha me levado ali. E quando chegávamos no ponto onde tínhamos que ir acessar esse ambiente, esse lugar, que era muito bonito, havia uma quantidade muito grande de pessoas numa sala grande, como nós estamos aqui. Mas a entrada para ir até aquele local era apenas uma porta, mais ou menos na largura dessa porta de vidro aqui. Então havia uma sala grande como essa, uma multidão de pessoas querendo entrar para ir para aquele lugar, para aquele lugar de beleza, de riqueza, de exuberância, de coisas extraordinárias, mas a porta era pequena, o espaço aqui era grande. E individualmente, cada um ia acessando aquela porta e entrando. E à medida que eu me aproximei ali daquele lugar para entrar, eu vi a minha esposa, a pastora Lívia, já na escada me esperando para entrar juntos. E na entrada, a entrada dava um pouquinho de medo, irmãos, porque a escada parecia que era meia bamba, um monte de blocos de cerâmica solta um em cima do outro.
e você, olhando à frente para subir, tinha uma certa insegurança, gerava uma certa insegurança. Mas as pessoas mesmo assim entravam, e à medida que você subia, você percebia que havia recursos preparados um pouquinho mais à frente, em alguns degraus, para que você continuasse tendo acesso para chegar lá naquele lugar. Então, eu estava com algumas coisas que me empatavam de subir, porque a porta era estreita. E eu tinha que deixar, eu estava com algumas coisas que simbolizavam um hobby, né? E outras simbolizavam até mesmo dons e talentos, tinha um violão, e eu não poderia subir nem com violão. E aí eu tinha que deixar com alguém, porque eu só poderia subir individualmente e sem nada que me empatasse para chegar lá naquele ambiente. Então, eu acordei, despertei desse sonho, e orando logo cedo e refletindo com o Senhor, Deus começou a me mostrar e falar ao meu coração: existe um caminho, existe uma jornada para nós chegarmos no sobrenatural. E dentro desse sonho, cheio de simbologias, o Senhor começou a me dar alguns princípios, e eu anotei aqui para passar para vocês. Porque esse é um ano que nós estamos profetizando, o ano do sobrenatural. Diga para o seu irmão assim: este é o ano do sobrenatural na sua vida. Mas precisamos aprender os princípios para chegar lá. E a primeira coisa que eu quero falar com você, eu tenho como base Isaías 43:19. Deixa aqui na tela aí. E a primeira coisa é esta: existe um caminho para acessar o sobrenatural. Diga para o seu irmão: existe um caminho para acessar o sobrenatural. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei o que, igreja? Um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor tem preparado um caminho para que você possa acessar o ambiente do sobrenatural. Você foi criado nesse ambiente. E quando você entrar nesse ambiente, você vai descobrir que ele é mais familiar para você do que imaginava que seria. Então, essa já é uma afirmação do Senhor. E uma outra coisa é que é uma jornada onde nós começamos a entender que abandonamos algumas coisas para trás. Lucas 9:23. Para acessar esse caminho do sobrenatural, você que gosta de anotar, vai anotando esses princípios. Nós temos que entender, aprender que precisamos abandonar algumas coisas para trás. Lucas 9:23 fala o quê? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, leia aí, igreja. Cadê a voz da igreja? Negue-se a si mesmo. Tome uma vez por ano a sua cruz. É isso que está escrito aí, não? Uma vez por ano? Não, tome cada dia a sua cruz. E siga-me. O abandonar de algumas coisas tem que ser diário. Nós não podemos tomar a cruz somente quando nos convertemos. No dia que se converteu, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás. E a partir dali você esquece da cruz. Eu já vi alguns pregadores falar que parece que às vezes nós estamos pregados na cruz, mas não é com cravos, é com velcro. E quando a carne grita mais alto, você arranca o braço da cruz, porque é velcro, não é os cravos. Você desce da cruz facilmente. E aí começa a carregar aquelas coisas que causam peso e te atrapalham de acessar o ambiente do sobrenatural. Uma vez Deus disse para mim que se você quer viver algo novo, algumas coisas você tem que deixar de lado e outras você tem que deixar para trás. O que você deixa de lado, talvez na sua história lá na frente, Deus pode até inserir de novo. Amém? É uma renúncia que você faz agora, mas Deus insere lá na frente. Deus disse a Abraão: me dá Isaac. E depois Deus trouxe Isaac de novo. Mas outras coisas são necessárias não deixar de lado, mas deixar para trás. E deixar para trás significa realmente abandonar, esquecer, não acessar mais, não olhar mais, não falar mais, não revisitar mais aquele passado. Você está entendendo? Para a gente entrar nesse ambiente do sobrenatural, você, eu, nós precisamos entender isso. Temos que abandonar algumas coisas. E Jesus disse,
no texto que nós lemos de Lucas 9:23, que devemos tomar, quem quiser seguir após ele, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uma outra coisa é que tudo que nos cause peso ou nos atrapalhe deve ficar para trás. Hebreus 12:1. Deu algum problema aí na mídia, não? Para colocar? Então, irmão, volta a velha ao modo antigo aí. Vai trabalhando tua mão e abrindo a Bíblia aí. Tá certo? Hebreus 12:1 diz que nós devemos deixar de lado todo o embaraço. Existem alguns embaraços que atrapalham a nossa vida. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma pessoa, uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso para você jovem, para você moça, rapaz, que às vezes está atrapalhando, está sendo embaraço. Pode ser um sócio, você abriu uma empresa junto com alguém e essa pessoa está sendo um laço na sua vida, está sendo um embaraço. E você tem que deixar para trás. Diz Hebreus 12:1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então deixa os embaraços, amém? Fala para o seu irmão assim, esse ano, deixa os embaraços para trás. Fala aí para ele aí, vá. Para que ninguém pegue no sono, nem venha dormir nessa terça-feira, que quem vem cansado do trabalho, mas veio fiel a Deus, ainda assim, mesmo cansado, veio para a igreja e Deus vai te honrar nessa noite, por causa do seu compromisso com Ele, amém? Então, deixa o embaraço, não dá para nós carregarmos aquilo que atrapalha. Pastor, a minha esposa me atrapalha. Irmão, vai orar, em nome de Jesus. Você não precisa deixar a sua esposa, está repreendido, né? Meu marido é uma bênção, pastor. Não, fique com seu marido. Aí não pode deixar para trás, amém? Ore a Deus para mudar o que é necessário na vida dessa pessoa. E entenda que toda mudança não começa na vida da pessoa, mas começa na sua vida, amém? Então, tudo que é peso e que atrapalha fica para trás. Outra coisa, lembra que eu falei que o boné do Brasil foi lançado fora? Lembra que eu falei que havia um hobby e foi deixado de lado porque não subia? Era uma bicicleta que estava comigo no sonho, né? Dar umas pedaladas de bicicleta e tal. Então a bicicleta não subia. Lembra que eu falei do violão? E o violão representava um dom, um talento, também não subia. Por quê, irmão? Porque diante desse ambiente do sobrenatural, não tem nacionalidade, não tem hobby, não tem talento que faça você ter uma preferência para que você entre primeiro que alguém, para que você pule a fila, para que você chegue em um lugar mais confortável. Não, por quê? Porque esse ambiente é para todos, amém? Não tem preferência. Às vezes alguém vai dizer assim, não, eu tenho tal dom, então eu preciso ter uma cadeira mais na frente. Aí é carteirada, e no reino de Deus carteirada não funciona, amém? No reino de Deus não funciona. A Bíblia diz o quê? Olha, tem um texto em Romanos 2:1, diz que para com Deus não há acepção de pessoas. 2:11, Romanos 2:11. Não há acepção de pessoas. Então, para entrar nesse ambiente, todos têm acesso. Deus está dando acesso a todos, amém? É para mim, é para você. Não é só para o pastor, não é só para o levita, não é só para o adorador, não é só para o diácono, não é só para a pastora, não é só para o líder de GE. É para você, meu irmão. Até mesmo você que olha para si e pensa assim, eu não tenho nenhum dom, eu sou pequenininho, ninguém olha para mim. Deixa essa autocomiseração de lado, porque Deus olha para você e vê em você um potencial que Ele botou dentro de você, amém? E você tem acesso a esse ambiente. Então, não tem nacionalidade, por quê? Porque todos podem entrar, não importa se você é brasileiro, se você é americano, se você é angolano, se você é chinês, não importa se é do Nordeste, se é do Norte do país, se é do Sul, se é do Sudeste, a porta está aberta para todos que queiram acessar esse ambiente do sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. E Efésios 2:19, nos lembra que nós somos concidadão dos santos. Se estiver funcionando, vocês vão botando o versículo aí, Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos
e da família de Deus. O que é que significa isso? Com o cidadão, você tem uma cidadania. E essa cidadania é a cidadania celestial. Amém? Tem cidadania brasileira? Sim. Mas a cidadania brasileira não te dá acesso ao sobrenatural. O que te dá acesso a entrar no sobrenatural é a cidadania do céu, que você recebe em Cristo Jesus. Amém? É a cidadania do reino. E a Bíblia está afirmando que você é concidadão dos santos, ou seja, toda a igreja de Deus espalhada na terra, não importa a nação nem o país, você e eu, nós somos cidadãos do mesmo reino, amém? E você tem acesso, não é só os americanos que têm, não é só a Bethel Church lá que tem, não é só o bispo T.D. Jakes que tem, não é só o Márcio Valadão, não, você também tem acesso, irmão. Alegra o teu coração, porque esse princípio espiritual vale para mim, vale para você, vale para todo aquele que teme a Deus e deseja estar com o Senhor, amém? Glória a Deus. E um próximo texto que eu acho muito interessante também, bota aí só para a gente ler, Atos 10, 34 e 35. Olha o que diz o apóstolo Pedro, Atos 10, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o que, igreja? Leia. Acepção de pessoas. E o próximo diz: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Temer ao Senhor é a chave para você manter o relacionamento com Deus e você acessar o ambiente do sobrenatural. Amém? Um outro princípio é que nós não vamos sozinhos, mas entramos sozinhos. Nesse ambiente do sobrenatural você pode ir com alguém. Alguém pode te incentivar e dizer: vem, vamos orar, vamos tirar um tempo de oração no terceiro andar, vamos entrar no ambiente do sobrenatural. Vem, irmão, vem, irmã, vamos comigo, vamos jejuar, vamos orar a Deus, vamos buscar ao Senhor. Alguém pode pegar na tua mão e te dizer: vamos, e você vai junto. Mas na hora de entrar, você entra sozinho, porque a porta não cabe para entrar, a não ser de um em um. Isso está te lembrando alguma coisa, não? Jesus disse que apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos entram por ela. Então você precisa entender que você pode ir até acompanhado. O pastor vai contigo, pega na tua mão, chama, vamos lá, 12 horas de adoração, vamos lá, jejum, vamos lá, encontro com Deus. Alguém pode te acompanhar, pode te incentivar, pode te trazer para a igreja, mas a decisão de entrar é individual, é sua. Você quer entrar nesse ambiente essa noite? A decisão tem que ser sua. Diga assim: a decisão é minha. A porta está lá e a decisão é sua. 1 Reis 17, 14, tem algo interessante. No capítulo 17 de 1 Reis, o profeta Elias entra em cena na história de Israel. É a primeira vez que começa a falar do profeta Elias. E diz que o profeta Elias, com toda a sua ousadia e coragem, ele fala ao rei Acabe, que era um rei de Israel, mas era um rei mau, era um rei que não temia a Deus, era um rei que estava adorando ídolos, era um rei que estava fazendo Israel pecar, era um rei que não tinha o temor do Senhor. E Elias chega para aquele rei e diz: eu digo a você, em outras palavras, né? Não choverá mais em Israel, o céu vai se fechar, a não ser segundo a minha palavra. Elias era um homem de coragem e ousado. Eu acho interessante que quando Deus quer dizer que ele falou, tem expressões que diz assim: veio a Elias a palavra do Senhor. Mas nesse momento não está escrito veio a Elias a palavra do Senhor. Está escrito lá no versículo 1, que Elias simplesmente deu um decreto: se você andar com Deus no sobrenatural, até as tuas palavras Deus vai sustentar. Amém? Você vai liberar decretos no mundo espiritual e Deus vai sustentar a tua palavra. Sabe quando você combina algo com alguém e você fala algo e depois aquela pessoa chega e confirma o que você falou porque já estava combinado? É como se você tivesse um combinado com Deus e aquela palavra que você declara, Deus fala assim: eu vou honrar porque ele me teme, eu vou honrar porque ela anda comigo. E Elias deu aquele decreto.
E veio seca, e veio fome, e veio um momento difícil sobre a nação de Israel. E Elias é levado por Deus ao ribeiro de Querite. E o Senhor diz: vai, fica lá no ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. E todos os dias, pela manhã e pela tarde, vinham os corvos e trazia pão e carne para Elias. Já seria um milagre extraordinário uma ave trazer pão e carne, sim ou não? Todo dia. Muito mais ainda o corvo, porque o corvo é um animal carnívoro, que come carne morta. É tipo um urubu. Então, Deus pegou um animal carnívoro e fez ele ficar em abstinência e jejum. E ele trazia a carne, mas não comia da carne, e dava ao profeta. Nesse momento, Elias experimentou o sobrenatural na sua vida. Mas o versículo que eu citei aqui, que é o versículo de 14, fala de um milagre que aconteceu na casa de uma viúva. Porque depois que seca o ribeiro de Querite, Deus diz a Elias: vai para Sarepta, no território de Sidom, e lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Primeiro Deus dá ordem aos corvos que sustente. Agora Deus dá ordem a uma viúva. Mas qual é dessa viúva? A viúva mal tinha para comer para ela e para o seu filho. Quem conhece essa história? Mal tinha para comer para ela nem para o seu filho. Então, naquele instante que Elias diz assim para ela: vai, faz lá um bolo pequeno para mim, mas faz primeiro para mim, depois faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Diga aleluia. Irmãos, quando você pensa em farinha e azeite, talvez a sua imaginação não consiga ter a dimensão desse milagre. Mas pense na sua despensa agora. Pense naquela caixa de leite que está aberta dentro da sua geladeira. Já imaginou durante 3 anos você derramar o leite na xícara e toda vez que você vai pegar, a caixa está no mesmo nível de novo? E mais do que isso, a caixa está aberta e o leite não azeda? Durante 3 anos? Você fazer o seu café e você bota lá o pó de café, e quando você bota uma colher lá para mexer, já está de novo no mesmo nível, e o café não acaba durante 3 anos. A carne que você tem na sua casa não apodrece durante 3 anos, e cada pedaço que você tira para fritar aquela carne do sol, um outro pedaço já aparece e a carne não apodrece por 3 anos. Deus fez esse milagre extraordinário. Isso significa o quê? O sobrenatural chegou na casa dessa viúva. E aqui simboliza esse princípio que nós estamos falando. Nós não vamos sozinhos, mas nós decidimos entrar sozinhos. Elias foi aquele que levou a viúva até o ambiente, mas foi uma escolha dela decidir receber aquele ambiente. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, você já sabe, irmão, Deus é o mesmo Deus que fez esse milagre, é o mesmo Deus que quer agir na sua vida. É o mesmo Deus que quer multiplicar, que quer suprir, que quer transformar, que quer trazer o céu à terra para interferir na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Amém? Mas você precisa decidir. É decisão sua. Você pode ir até acompanhado, pode ir até junto, mas você só entra sozinho. O ambiente do sobrenatural é extraordinário, é lindo e nos causa a estranha sensação de já estarmos ali. Isso aqui é extraordinário, porque você foi criado nesse ambiente. Nunca esqueça que você não é só corpo não, irmão. Você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. É isso que a Bíblia nos ensina. E o ambiente onde você foi criado foi o ambiente da glória de Deus, do sobrenatural de Deus. E todas as vezes que você acessar esse ambiente novamente, você vai ter a estranha sensação de que você já esteve lá, de que você já conhecia e que aquele ambiente é familiar para você. Por quê? Porque foi de lá que você saiu, amém? Então você está precisando entrar mais nesse ambiente para que as coisas da terra não fiquem perturbando tanto o teu coração. Você está precisando entrar mais nesse ambiente para que você lembre quem você é realmente e de onde você veio. E essa estranheza é meio que como
uma canção, acho que é Marcela Thaís que canta, e fala de saudade, que a alma tem saudade de coisas que ela ainda não viu. Que saudade é essa? É porque você nasceu lá. Então Deus colocou, como diz Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso você tem anseio pelas coisas espirituais. Porque Deus colocou a eternidade dentro do teu coração. Então entenda que esse é um ambiente onde você se preenche, onde você é suprido, onde você é completo. E dentro desse ambiente do sobrenatural, muitos estão entrando, mas sempre individualmente. Bota aí Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha o 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Muitos estão entrando como que naquele sonho que eu comentei para você, mas sempre individualmente, porque Jesus disse que a porta ela é larga ou estreita, irmão? Larga ou estreita? Você está acordado aí, crente? Amém? Estreita e apertado o caminho. Um caminho que nos leva a subir. Estreito, dificultoso, mas acessível. Um outro princípio, baseado em Mateus capítulo 26, 41, é que causa um pouco de medo a visão dos primeiros degraus. Mas à medida que subimos, encontramos recursos preparados para dar continuidade ao acesso. Mateus 26, 41 diz: orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A expressão espírito está pronto não significa que está pronto, acabado. Tipo algo que foi feito, está pronto, perfeito e não precisa de mais nada. Não é esse o sentido. O sentido de espírito está pronto significa tudo que eu e você precisamos para correr essa carreira cristã já está preparado, já está reservado. É só você acessar em Deus. Amém? É como você construir uma casa e você precisa dos materiais de construção, e você precisa de areia, de bloco, de brita, de ferro, e de repente você vai no material de construção e assina lá uma conta e diz: tudo que o pedreiro precisar, pode liberar, e no final eu pago a conta aqui. Então o pedreiro, toda vez que precisa, vai lá e pega alguma coisa, e pega material elétrico, e pega caçamba de areia, e pega brita, e pega bloco, e pega ferro, e ele não paga nada. Tudo que ele precisa ele vai lá e pega, porque já está liberado, já está pronto. Esse é o sentido. É como se você estivesse construindo uma jornada, uma vida, um propósito aqui na terra, e o Senhor está dizendo: o Espírito está pronto. Ou seja, tudo que você, meu filho e minha filha, precisarem, já está pago. Já foi pago na cruz, já está reservado. É só você entrar e acessar. A conta já foi paga pelo Senhor. Amém? É por isso que a gente diz tetelestai, né? Já foi tudo pago, em nome de Jesus. Seguindo aqui para nós finalizarmos e orar. Muitos já subiram, uma multidão quer subir, mas é sempre individualmente. Vê Romanos 14, 12. Por que está frisando sempre essa questão do individual? Porque a Bíblia trata muito sobre a nossa responsabilidade pessoal, irmão. Tem coisas que você terceiriza, mas no que diz respeito à vida espiritual e acessar ambientes em Deus, não tem como terceirizar. Não tem como dizer: irmão, ora por mim e jejua por mim, e você ficar em casa dormindo e comendo. O irmão vai jejuar, o irmão vai orar, o irmão vai acessar o sobrenatural, vai crescer espiritualmente, vai ter experiências novas com Deus, e você lá dormindo. Não tem como terceirizar, a responsabilidade é individual. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta das suas palavras, você vai dar conta da sua vida, você vai dar conta do seu propósito, se você cumpriu ou não cumpriu. Você é responsável pela sua vida. Diga assim: eu sou. Bota no seu peito, diga: eu sou responsável por acessar o ambiente do sobrenatural.
Deus deixou a porta aberta, mas se você não decidir entrar, se você não se responsabilizar por pagar o preço necessário, abandonando as coisas que precisa, você não entra, mesmo a porta estando aberta. Nos dias de Noé, a porta da arca estava aberta, e Noé convidou muitas pessoas para entrarem na arca, mas não obstante Noé ter convidado muita gente, só entrou ele, os filhos, a esposa e as noras, porque o povo não quis entrar, mesmo a porta estando aberta. Então, a porta do sobrenatural, Deus está abrindo na tua direção esse ano, em nome de Jesus. Está aberta. É uma sessão, é uma nova estação, é um tempo novo. E você pode acessar, mas é você que tem que decidir botar o pé. Amém, irmão? Lembra de Ezequiel 47? Do rio que corre do trono de Deus. E por onde quer que as águas desse rio passam, tudo gera vida. Você lembra disso? E a Bíblia diz que o profeta, ele entrou, mediu 1000 côvados e entra no rio. E a água só dava pelos tornozelos. E ele mede mais 1000 côvados, que é a distância da ponta do dedo até o cotovelo. Mais ou menos 45 centímetros. Um côvado. Ele mede mais 1000 e entra, e a água dá nos joelhos. Ele mede mais 1000 côvados e entra, e a água dá nos lombos, Mota. Depois ele mede mais 1000 côvados e entra, e a água se torna um rio que não se podia mais atravessar, tinha que passar a nado. Então, nesse ambiente que a gente vai crescer no sobrenatural, a decisão de sair do nível dos tornozelos e passar para o joelho é sua. A decisão de sair do nível dos joelhos e passar para um nível mais profundo da água na cintura é sua. A decisão de continuar entrando nessa água e ir para um ambiente onde você se perde e você não tem mais o controle, quem controla é Deus, também é sua. Você precisa ir entrando. E há aqueles que nem na água entraram ainda, irmão. Quem não entrou na água ainda, nem a Deus conhece. Ou então está brincando com Deus. Nem está com a água no tornozelo ainda. É decisão individual. Diga para o seu irmão assim, é sua decisão. Ao chegar na porta, alguns têm a visão de, eu não contei isso aqui não, irmão, no sonho, acabei esquecendo. Que quando eu cheguei na porta da entrada, eu vi a pastora Lívia em alguns degraus acima, assim, e ela estava meio assim que colocando os braços nos ombros de um rapaz, como quando você está assim atrás de alguém e você abraça a pessoa. Só que o rapaz uns 2 degraus abaixo e ela um degrau acima. E para meu espanto, quando eu olhei aquela cena ali, aquele rapaz era eu mesmo. Só que alguns anos atrás. Que susto, hein? Era eu mesmo, mais novo, tipo adolescente. E aquilo ali Deus me confrontava e dizia assim, olha, esse ambiente é conhecido seu. É como se Deus dissesse, você já acessou, volte a acessar mais vezes. Talvez alguns de vocês aqui estão numa situação assim. Você conhece o ambiente do sobrenatural. Você já teve grandes experiências com Deus no passado. Deus já fez coisas extraordinárias na sua vida, na sua família. Você viu milagres acontecer. Mas você parou de acessar. E essa simbologia de que alguns que chegam nessa entrada de subir ao sobrenatural, têm a visão de si mesmos. Eu anotei aqui. Só que mais novos, simbolizando ou sinalizando que já acessaram esse ambiente antes, mas que precisam voltar a acessar com mais frequência. Olha o que diz Apocalipse 2:5. Por favor. Hoje eu estou dando trabalho ao pessoal da mídia, que é muito texto bíblico. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando você percebe que você já acessou o sobrenatural, e você parou de acessar, você precisa ir novamente com mais frequência. Olha o que a Bíblia diz, lembra onde você caiu. Olha onde foi que você parou. Olha o que te atrapalhou. Olha o que fez você vacilar. E qual é o caminho, irmão? Se arrependa. Se arrependa. Há mais um texto também
que eu acho muito forte em Zacarias capítulo 3, verso 7. Quero ler isso aqui com você também. Porque o capítulo 3 de Zacarias fala de uma visão onde o profeta vê o sumo sacerdote Josué vestido de vestes sujas diante de Deus. E Satanás se colocando diante dele para se lhe opor. Era como o diabo apontando o dedo e dizendo que ele era impuro, era imundo e não poderia estar na presença de Deus. E naquele momento, o anjo do Senhor, toda vez que você vê a expressão anjo do Senhor na Bíblia, saiba que aquilo ali não é qualquer anjo. Essa expressão anjo do Senhor significa o próprio Cristo numa teofania, aparecendo no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor se coloca ali e repreende Satanás e diz: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. Não é este para mim um tição tirado do fogo? Falando de Josué. E a ordem do anjo é: troca as vestes sujas dele e coloca vestes limpas. Coloca uma mitra nova sobre a sua cabeça. Vestes brancas fala da sua condição diante de Deus. Se as vestes estão sujas, fala também que a sua condição diante de Deus está suja. Por isso precisa de arrependimento. E naquele momento ali, é trocado as vestes do sacerdote. É trocado a mitra que fica em sua cabeça, um sinal de honra. Deus renovando vestes novas e trazendo honra. Ele vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. E logo em seguida, a palavra que é dada sobre Josué é essa aqui, do versículo 7, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. E o mais importante é esse final, irmãos. Olha o que diz: e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não? Você pode alegar o teu coração. Deus está dizendo: eu vou te dar livre acesso para que você suba e esteja entre os que estão aqui. Que é que Deus está falando? Você vai ter livre acesso à minha presença, para entrar, sair, para poder colocar as tuas queixas, para ter comunhão comigo e para se envolver nesse ambiente do sobrenatural. Quem não anda com Deus não tem acesso. Intimidade não fala de quanto você ama. Intimidade tem a ver com acesso, irmão. Quem é casado aqui, levanta a mão. Você que é casado sabe, e os solteiros ficam passando luta, né? Mas você que é casado sabe que para você ter intimidade com sua esposa, com seu esposo, não depende do tanto que você ama ou declara que ama. Depende do acesso. Os homens, quando procuram a sua esposa, por mais que declarem a ela que ama, por mais que dê buquê de flores, presentes, saia para jantar, se a esposa não der o acesso, ele não tem o quê? Intimidade. Não é? Não é assim? É ou não é? Vocês estão com medo de falar? Ou de reconhecer? Por quê? Porque intimidade tem a ver com acesso. Não tem a ver com a quantidade de amor que você declara. Você pode dizer que ama a Deus. Você pode dizer que pode louvar. Você pode pular. Você pode falar para qualquer pessoa: eu amo ao Senhor, botar na sua rede social. Mas não depende de nada disso. Sua intimidade com Deus depende do acesso que Ele te dá. E o acesso que Ele dá depende do nível de temor que você tem dEle. Fala lá no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor dá a conhecer a sua aliança. O nível de intimidade sua com Deus não depende do quanto você diz que ama. Depende do nível de temor que você tem dEle. A chave está no temor do Senhor. Para você acessar ambientes mais íntimos em Deus. Se você chega aqui na porta Hoje de manhã aconteceu uma situação que ilustra bem isso. Cheguei aqui na porta da igreja, tipo 8 horas da manhã. Está a Marcione e mais um rapaz sentado, sem a chave da igreja. Marcione conhece essa igreja de cima para baixo, de baixo para cima, né, irmãos? Como poucos. Mas mesmo ela conhecendo, ela não entrou porque ela não tinha a chave. Estava sem a chave. Se você não tem a chave, você não tem acesso. Você está entendendo isso essa noite? O ambiente do sobrenatural, você precisa de uma chave para entrar. Deus quer te dar essa chave. Essa chave começa no temor do Senhor. Se o nível de temor que você tem a Deus
é raso, você só fica com a água no tornozelo. Você vai ficar vendo pessoas entrando. E vou te falar, meu irmão, não tem graça nenhuma brincar com a água no tornozelo. Você gosta disso? Você ir na praia e ficar com a água só no tornozelo? Só as crianças, né? Mas as crianças não têm ainda maturidade. E aí, se você tem maturidade, está crescendo em Deus, Deus te chama para lugares mais profundos. Então, intimidade tem a ver com acesso. O lugar mais íntimo de uma casa é o quarto. Se alguém chega na sua casa e você não conhece essa pessoa, você recebe ela no portão e nem deixa entrar, é ou não é? Mas se você conhece ela e ela já tem uma certa intimidade contigo, você deixa ela entrar, põe ela na sala. Mas se ela é uma pessoa que não tem tanta proximidade, se ela pede uma água, você deixa ela lá e vai buscar na cozinha. Mas se ela já é de casa e te pede uma água, você fala o quê? Desde cerimônia, né? Tá com besteira, vai lá e pegue. Porque a pessoa já é da casa. A gente arruma a sala, bota um sofá confortável, mas quando chega uma visita, o lugar da resenha é sempre na cozinha. Senta na mesa, vai bater papo, vai tomar café, vai comer alguma coisa. Isso vai demonstrando níveis de intimidade. Como é que você está nessa intimidade com Deus para entrar no sobrenatural? Você está na porta ainda? Deus está botando uma chave na tua mão e você está ficando na porta ainda? Você só fica na sala, você já entra na cozinha, você já foi no quarto. O quarto é o lugar mais íntimo de uma casa. Então, o nível do sobrenatural, o acesso, o Senhor diz, eu quero te dar acesso, eu te darei acesso entre os que estão aqui. O Salmo 8 fala de portais eternos. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou te dando acesso aos salões celestiais. Já pensou você, irmão, tendo acesso ao palácio de Buckingham, onde morava a falecida rainha Elizabeth? Já pensou você ter acesso àqueles palácios onde tem portais imensos e salas gigantescas, cheias de riqueza, cheias de coisas boas? É como se o Senhor estivesse falando, como diz lá no Salmo 8, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele está dizendo, existe portais, onde você acessa o sobrenatural, e eu quero te dar esse livre acesso entre os que estão aqui. Significa que já tem gente acessando, significa que tem os anjos de Deus lá, amém? Que vão servir, como Jesus disse, que vão servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. E existem também outros irmãos e irmãs, concidadãos do reino dos céus, que estão acessando esse ambiente. E você, por que vai ficar de fora? Fala para o seu irmão assim, não fique de fora. Eu quero finalizar lendo com vocês Apocalipse 4:1. Você já pode ficar em pé para a gente orar. Descansa a cadeira um pouquinho aí agora. Fique em pé um pouquinho aí. Apocalipse 4:1. Nesse sonho que eu tive, quanto mais me aproximava do local de acesso, desse lugar lindo e maravilhoso, mas eu era preenchido por uma certeza de que algo extraordinário, maravilhoso me esperava um pouquinho mais acima. E a Bíblia diz, depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus está te convidando a subir, amém? A entrar nesse ambiente. Ezequiel 40, verso 4, também confirma a mesma coisa, dizendo que na visão de Ezequiel, o anjo dizia, sobe aqui. Deus está te convidando a subir. E eu quero finalizar lendo com você 1 Coríntios 2:9 para a gente orar. 1 Coríntios 2:9. Olha o que tem preparado para você. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o
amam. Quanto mais você entrar nesse ambiente, você vai ser preenchido por essa sensação, essa presença que te dá certeza de que tem coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e nem subiu ainda ao coração de homem algum. Coisas maravilhosas que Deus tem preparado para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você que está lá atrás, para você, para mim, para todos nós, em nome de Jesus.